E aí, o que temos para hoje? Pois é, o que temos para hoje. Eu estava lendo, né? Aliás, os dois posts que você fez que foram maravilhosos, tanto da poesia quanto o outro, Hum. aí me fez ponderar muito sobre essa questão da comunicação, né? E eu acho que isso é um tema importante, porque cada vez mais a gente fala mais e se comunica menos. Nós perdemos. Se é que alguma vez a gente teve o hábito de se comunicar, eu acho que agora a gente está naquele processo de que cada um vive na sua própria bolha e não consegue se comunicar. E aí eu me vi uma frase, né, que sempre aparece, né, para mim, engraçada essa frase, que é entre ser feliz e ter razão. Uhum. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão da comunicação, sabe, Gi? Porque uma das coisas que eu vejo é que a gente às vezes se preocupa muito mais em ter razão do que estar com felicidade. Quando a gente precisa ter razão, a gente vai atrás de uma série de motivos, de razões, de não sei o quê, de crenças. A gente quer confirmar isso tudo. É um ótimo viés, né, de confirmação que a gente termina desenvolvendo, né, porque a gente quer provar que a gente tem razão. E nessa coisa de, por exemplo, se você tem razão o tempo inteiro, ou seja, eu nunca estou errada, fica meio difícil a gente se comunicar. De Uhum. que jeito, Sim. né? Como é que você chega no meio ponto, no momento em que seja bom para todo mundo, se a gente não abre a mão de ter razão a respeito das coisas, né? Então, ontem, quando eu li, foi ontem, acho que foi ontem que eu li, né? Não sei quando você botou, mas eu vi É, ontem, acho que né? foi Você ontem estava mesmo. caminhando e tal, não sei o quê. Hum. Eu achei muito legal, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, eu não sei o que é que a Manu traria, mas eu acho que esse tema, né, seria legal da gente colocar aqui, sabe? Uhum. Sobre a dificuldade que a gente tem de ouvir o outro, principalmente. Uhum. O outro que pensa diferente de mim, tá, gente? Não está escrito que eu sou a dona da verdade, né? E o medo que isso traz, né? Porque por trás dessa coisa toda, o que eu vejo, né? É o medo que a gente tem de perder as nossas certezas, né? E aí defende aquilo com unhas de dente porque isso é certo, porque senão a gente se desestrutura. E medo é um sentimento básico. Eu faço parte do grupo de pessoas que acreditam que medo não é uma emoção, é um sentimento, e eu vou continuar defendendo isso, né? E para mim, medo é um sentimento básico, é maravilhoso, que a gente não vive sem ele. Mas o medo é um arauto. Ele só vem para dizer que tem alguma coisa que tá fora e vai embora. Porque se você transformar ele no seu mestre, vai dar ruim. Acontece algumas coisas assim. Uhum. Eu acho que é um tema bem importante, né? Falar sobre a comunicação, porque ela é isso, é o viés, né? É por onde a gente consegue resolver conflitos. Não tem como a gente resolver conflitos sem a comunicação, sem uma boa comunicação, né? Porque senão porque a gente não tem como saber o que está no outro, né? O que está se passando Não. no outro. E, e aí, né, quando eu ouvi você falando, né, da gente estar mais disposto a ouvir o outro, eu acredito que isso só é possível na medida que a gente ouve a gente, como você falou, né? Tipo, identificar por que eu tô rígida nisso, né? Por que eu tô Uhum. viva? Por que eu preciso ter razão nessa situação, né? A que está servindo isso? E aí eu identificava, não, eu tô com medo, eu tô com medo de perder minha identidade, eu tô com medo de me perder nessa situação. Enfim, né? A gente
criar esse hábito de se ouvir de uma forma honesta, isso também requer uma ação consciente, né? Um ato consciente de estar se observando, se perguntando e dando espaço para se ouvir. Eu estava pensando isso ontem, né? Que nem cada pessoa tem a sua forma de funcionar e de se entender, né? Eu, por exemplo, eu vejo que às vezes que geralmente eu sinto alguma coisa diferente, né? Mas eu não consigo entender da onde vem isso que eu estou sentindo, o que isso está falando. E então eu preciso de um tempo para ficar no contato com esse sentimento, com o que quer que seja, né? Com esse estranhamento que está diferente do habitual, e me questionar e perguntar o que está acontecendo e me recolher e dar o meu tempo, até que vem, né, na superfície da ciência. Ah, eu fiquei, sei lá, eu fiquei chateada porque houve uma resposta assim numa interação com alguém, ou porque eu me senti é, sei lá, né? Houve uma situação X e aquilo me afetou e eu não tinha entendido que isso tinha me afetado. Leva um tempo para eu entender, não é de imediato. E isso também eu fui aprendendo uma coisa que me ajudou muito, claro, além de todo o processo terapêutico, né? Todo esse exercício de prestar atenção no corpo, tudo mais. Mas uma coisa um conhecimento que deu bastante sentido para mim nisso foi o enneagrama, né? E no enneagrama tem um tipo de personalidade que é justamente que a forma como lida com as respostas, as respostas aos estímulos, ela não chega, uma forma, ela aciona muito mais o cérebro reptiliano, a parte reptiliana do cérebro, Hum, entendeu? Então eu não consigo de imediato racionalizar uma situação. Eu fico no sentir. E aí esse sentir fica ali, até que esses sensores vão transmitindo para o cérebro e o cérebro então consegue decodificar ali e me dar a informação, né? Enfim, e aí com isso tudo que eu estou falando para dizer que é importante, né, a gente entender qual é a nossa forma de funcionar, como que a gente consegue se ouvir, para daí a gente poder ouvir o outro, né? para poder a gente entender o que vem de fora, né? Primeiro que a gente já tem toda essa dificuldade de entender o que é fora, o que é dentro, porque a nossa tendência, embora a gente não perceba, tudo é nosso, sou eu conversando comigo. Isso é uma proposta filosófica que eu tenho trabalhado muito, né? De um tempo para cá, e eu me vejo assim, muito tendente a aceitar isso cada vez mais. Essa característica sua de personalidade é uma coisa que eu adoro, porque é exatamente o contrário da minha, né? É engraçado, né? Você falou em enneagrama, o estudo que se faz com relação à minha personalidade, à minha pessoa, me diz que eu sou assim, que eu deveria utilizar melhor a minha emoção. Por exemplo, eu consigo, quando eu estou muito relaxada, dizer para mim o que o meu corpo quer. Eu pergunto e de imediato vem a resposta. Então E não aí eu é descobri, assim. pois é, mas isso não funciona sempre, né? Então, eu acho interessante, porque depois eu fui conversar com algumas pessoas e eu descobri, eu achei que todo mundo era assim, né? Falei, gente, eu pergunto para mim, eu pergunto, quem é comigo?
comer isso? Não. Quer beber uma cerveja? Hoje não. Quer fazer não sei o quê? Hoje não. E eu sinto, é uma coisa do sentido. Eu acho isso maravilhoso, que são das poucas coisas que eu me vejo. Quer dizer, eu tenho essa sensibilidade, mas ela não é tão aflorada igual a sua, né? E isso sempre é uma coisa que eu sempre admiro em você, porque aí sai aquelas coisas lindas da poesia, essa coisa toda que eu amo, que eu valorizo. Mas a minha questão é muito na questão do raciocínio, né? Eu sinto, e aí eu traduzo, aí depois eu vou lá, eu também tenho esse tempo, né? E a gente também precisa entender que todos nós temos um tempo, né? De perceber o que é que está acontecendo. Outro dia eu estava aconteceu até falei para a Manu, aconteceu uma situação muito delicada, que era para ter saído um bate-boca, uma confusão, e do nada, né? A gente estava num grupo de pessoas, eu não estava nem na minha casa, eu estava na casa de uma outra pessoa. E aí eu fui fazer um comentário, eu nem terminei o comentário. A percepção que eu tive da reação da outra pessoa que estava lá, e a gente estava conversando na boa. Foi como ela voou em cima de mim. Eu tomei um susto tão grande que eu não terminei a frase. Eu não terminei a frase. A minha frase ficou pela metade, que foi completada pelo grito que o outro deu. Naturalmente, em outras situações, a gente teria saído mal bate-boca, mas na hora, eu falei, epa, que parte minha está querendo brigar hoje, deixa eu olhar isso aqui primeiro. E eu fiquei calada, olhando a situação. Quem estava do lado não deve ter entendido nada, porque eu simplesmente, eu calei e olhei para mim e falei assim, qual parte minha que está brigando aqui? E que momento isso saiu que eu não percebi? Qual foi a parte da minha fala ou do meu movimento que gerou isso tudo? Porque até então a conversa estava fluindo muito bem, né? E tem mais, eu não estava na minha casa, eu estava na casa de amigos. Eu não ia criar uma situação na casa de amigos, porque isso é desrespeito com o dono da casa, a dona da casa. São meus amigos há muitos anos, né? Então, eu fiquei olhando assim, e a coisa ficou insistindo assim, o que você ia falar? O que você ia falar? Aí vomitou um monte de troço. Interessante foi a percepção emocional que eu tive, como se alguém tivesse voado em cima de mim. Eu devo ter feito isso, porque foi essa sensação que alguém voou em cima de mim. E eu não terminei a frase, né? Só falei, olha, não era isso que eu ia dizer. Né? Não consegui concatenar porque eu estava prestando atenção no que estava lá e prestando atenção que parte minha estava querendo brigar aquele dia que eu não tinha visto. Eu também não consegui identificar qual foi a parte minha que levou alguém a me agredir. Né? Já olhei assim um monte de vezes, não sei, né? Mas, de qualquer forma, né, a melhor maneira que eu pude de jogar uma água fria na questão toda foi não expor o meu pensamento. E ele não é tão importante, ele é importante para mim. Sabe? A comunicação é importante de mim para mim. Às vezes, o que que eu vou comunicar não é importante para quem está ouvindo. Não faz parte do mundo. E não vai acrescentar nada no seu bate-boca. Porque era isso que iria acontecer. Ia ter um bate-boca e ninguém ia escutar ninguém. Porque se alguém já está gritando e já está pulando em cima do outro, é óbvio que ninguém vai. E aí você vai querer uma celeuma e o dono da casa, a dona da casa, ia ficar naquela situação de aparta aqui, não sei o quê, não foi assim. Olha que situação chata. E a que Terrível. serviria, Né? né? Nada. Sabe? Então, às vezes, a gente tem muito orgulho de falou, eu tenho que retrucar, falou, eu tenho que dizer, falou, eu tenho que não sei o quê. E eu fui criada assim.
Quer dizer, eu me criei assim. Ninguém me criou assim. Porque meu pai não era assim, minha mãe muito menos. Eu é que me moldei dessa forma. Bateu, levou. Né? Tanto é que meus pais tinham dificuldade comigo de determinada situação que eu estava, porque sabia que se desse ia levar um junto. Eu não levava. Né? Então, acho que. Isso já deu pano para mangas assim. Vez por outra, eu volto lá e digo, gente, que parte minha que queria mesmo brigar? Por quê? Porque uma das coisas, né, Gisele, que eu acho que na comunicação você tem que ver, né, pelo menos no meu ponto de vista, é qual é o efeito que você está falando sobre o outro. A gente tem responsabilidade sobre isso, sabe? Uhum. E A principalmente gente. a que serve, né? A que serve? O que que eu tô querendo fazer? Exatamente. Eu quero ser ouvida, eu quero validar o que eu estou É, dizendo. É importante, exatamente. né? Aí, se eu vejo que não está chegando, que o outro está agindo de uma forma reativa, não está recebendo aquilo que eu estou dizendo, se o meu objetivo é ser ouvida, primeiro passo é eu me ouvir, né? Eu me ouvir e eu validar aquilo que eu quero dizer. Ou seja, isso é importante para mim. Se tá chegando aí para você, Cris, que Tá, tá meio congelado. vez por outra, engraçado. A sua voz, vez por outra, dá umas falhas. Semana passada eu estava assim também, viu, Gisele? Acho que é conexão, deve ser. Sim. Mas, né, assim, se eu quero ser ouvida, se é isso que eu quero na comunicação, e se não está tendo essa resposta do outro lado, a melhor forma de eu me ouvir, né, e de eu facilitar que o outro possa ouvir é o silêncio, né? Não é eu gritando, não é forçando, né? Se o outro não está ali disponível para ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso validar isso, e aí a resposta é o silêncio, né? Foi o que eu fiz. Exato, porque você vê que naquele momento a pessoa não está, o canal não está aberto para receber o que você tem para dizer, né? Ou para perguntar, nossa, mas para dialogar, né? Ela capturou alguma coisa que ativou ali, acionou ali uma reatividade que já não tem mais abertura para um diálogo nessa situação, né? Então foi muito, vejo muita sabedoria, Cristi, muito e uma resposta desse autoconhecimento, né? De você olhar e falar, mas espera aí, né? O que eu quero com essa situação? Eu não quero brigar. Se tem alguma parte minha aqui que está evidenciando um conflito, uma E a briga, conexão foi né? embora. Não sei se acho que é a sua. Caramba, pior que eu não sei o que. Aqui tá Você todos está os. congelada para mim. Eu tô do lado do meu outro modem, né? Porque eu tenho dois modems dentro de casa, porque a conexão daqui é ruim. E eu tô do lado dele. Como eu não consigo cabear nem os novos laptops, nem, e principalmente isso aqui, eu não consigo cabear. Então, vamos com o que a gente tem mesmo. É. Mas é É, isso, né? Eu vejo muita sabedoria, esse autoconhecimento, e principalmente, né? Eu gosto muito desse estudo da comunicação não violenta. É maravilhosa, né? Quem sim. tiver, eu acompanho sempre o canal do Instagram, que é o CNV, que é de comunicação não violenta. Ah, Tem. eu vou. Eu estava com eles lá no YouTube. Eu confesso que para mim aquilo é difícil pra caramba. Gente, fiz aquele exercício lá que eu tenho o comunicação e tenho o caderno de exercício. Gente, não passei do primeiro, já fui logo reprovada. Falei, Mas você está exercitando de outras eu formas. vou acompanhar eles lá. Eu acho que, né, e é isso, assim, porque a comunicação é o quê? Tem o emissor,
de uma mensagem e o receptor de uma mensagem. Então, qual é a primeira coisa? Eu procurar saber qual é a mensagem que eu quero transmitir. Isso é a primeira coisa, né? Se eu sou a emissora, eu preciso me perguntar qual é a melhor forma de eu passar essa mensagem de maneira que possa chegar ao receptor. E aí isso é muito legal, né? Porque a gente vai entendendo formas que facilitem que chegue a mensagem para o receptor, né? É incrível, assim. Eu me lembro que uma vez... Tá dando para me ouvir, Cris? Sim. Oi, Ok. Núria, bom dia. Bom dia, Núria. E eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, num atendimento, a pessoa que eu estava atendendo, ela reclamava, se queixava da comunicação com o marido, assim, que sempre quando ela solicitava alguma coisa, ela não era atendida, né? Aí eu falei assim, vamos fazer um experimento. Tenta, na próxima vez que você for se comunicar, falar o que você está sentindo com a situação a partir de você, né? Porque é isso que é a comunicação efetiva, a comunicação não violenta. Ela fala, não aponte para o outro, né? Ah, porque eu acho que você não está me ouvindo, porque eu acho que você não está... Não, Uhum. porque isso você já está... de alguma maneira, você já está ativando uma resistência nesse receptor para receber a mensagem, né? Isso é instintivo. Então, a pessoa já para de ouvir no momento que você aponta para Sim. ela, né? Já fechou? Já fechou. Já foi. Aí eu falei, procura falar a partir do que você está sentindo com a situação. Olha, essa situação me deixa incomodada, porque por isso, por isso e por isso, né? Vamos experimentar. Olha, ela chegou na sessão seguinte, ela falou, Gisele parecia mágica. Ela falou, parecia mágica. Quando Que é quase isso. ela falou, quando eu vi, o meu marido estava me ouvindo e estava me respondendo e me atendeu. Eu falei, isso aqui me incomoda, eu preciso que você me ajude de tal maneira. E ele, tá bom, te ajudo. E foi, né? Ela falou, gente, ela falou, meu Deus, eu fiquei assim, parecia mágica. E parece mesmo, né? É claro que nem toda situação a gente essa mensagem vai A gente chegar, consegue, tá? porque depende do receptor também, né? Não depende só do emissor, depende do receptor. Mas é Da própria isso. situação, né? Sobre o que se está se falando, né? Às vezes a gente está numa situação que você nem consegue, nem é propício que você tenha esse tipo de postura, né? Então, às Cada caso é um vezes caso. você, né, silenciar ou mudar, né? Você está numa situação que vai dar um conflito, que às vezes a gente percebe que a coisa é tão delicada que não dá. Basta que tenha mais de uma pessoa que você vai fazer isso para o negócio já começar. A menos que esteja um grupo integrado igual eu, você e Manu somos, né? Que a gente tem abertura para colocar, porque nós somos muito semelhantes em algumas coisas e muito diferentes em outras, né? Idade, né, experiência de vida, né, coisas que aconteceram. A gente tem um monte de coisas que são comuns, especialmente o amor que a gente nutre uma pela outra e o respeito, mas a gente tem um monte de coisa que é muito diferente, Exatamente, né? E, exatamente. e a gente só consegue conversar sobre as coisas que a gente não concorda exatamente porque o amor e o respeito têm na frente. O amor, o E respeito e a também, consciência, né? E essa né? consciência. E principalmente isso, a gente saber, né, o que é que eu quero dessa situação. É oferecer esse espaço seguro para que o outro diga como que está se sentindo, entendendo que isso não é pessoal,
né? Eu acho que, então, quando a gente constrói esse espaço seguro, o outro tá seguro o suficiente para dizer, estou com raiva, por exemplo, né? Estou com raiva daquilo que você falou. Quantas vezes isso já aconteceu entre a gente, né? Quantas vezes já aconteceu entre nós? Estou pé da vida com isso que foi dito. Vamos embora! Estou nem conseguindo, no momento, olhar para você porque eu estou com raiva. Mas é com raiva dessa fala, eu estou com raiva desse acontecimento, eu estou com raiva, né? Então, poder ter um espaço seguro para falar sobre o que está sentindo, sabendo que isso não é uma ameaça ao outro ou à própria relação, né? Porque no momento que a gente fala, estou sentindo isso, a gente pode acolher. Então, o que você precisa? Eu preciso de um tempo para Sim. digerir, né? E depois que eu digerir isso aqui, a gente pode conversar. Ok, então vamos dar o tempo, né? Ah, então vamos conversar. O que eu fiquei com raiva por isso, isso e isso. O outro vai pegar e vai olhar e ver o que ele pode fazer em relação a isso, né? Ah, eu compreendo, não foi intencional, posso cuidar do que eu vou falar numa próxima vez. Enfim, a gente vai encontrando formas de facilitar essa comunicação, né? Entender como que afeta o outro, que cuidado que a gente pode ter e o que não, né? O que não faz sentido também. Olha, eu falei, não porque eu realmente vejo dessa forma, né? Enfim, a gente ter essa comunicação honesta, levando em consideração o que cada um está sentindo, né? Para a gente poder chegar numa resolução. Mas se a gente não tem esse espaço seguro para poder falar, né? É isso. Tem espaços onde vai valer, onde cabe a gente falar, porque tem solo fértil para essa comunicação, e tem espaços onde não vai haver esse solo fértil, e aí a melhor coisa é isso que você falou, né, Cristi? Melhor resposta é o silêncio, porque esse silêncio é um reconhecimento de que eu estou me ouvindo e de que o outro não está aberto para ouvir o que está sendo, o que eu estou querendo trazer, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, e é isso, né? Vou me Essa situação, e vou né? preservar outro, vou preservar essa relação, Claro, e né? entender onde que eu quero estar, como que eu quero estar, como é que eu quero, como que eu me nutro das relações, ou que distância que é a distância, né? A distância saudável, Saudável, né? Né? nem muito próximo, nem tão longe que não possa mais ter É, contato. é, Qual é a distância de cada um? exatamente. O que essa, né? Sei lá. Isso também faz com que a gente comece também é um convite para a gente enxergar esse outro também, né? Tipo, caramba, quem é essa? Como tá o momento dessa pessoa? O que essa pessoa. Que essa reação pode estar falando dessa pessoa, Uhum. né? Enfim, tem aquela frase, né, acho que se eu não me engano, é do Bert Hellinger, mas meu professor da formação falou muito, o Guilherme fala muito dessa frase, que é: a medida da raiva é a medida da dor. E a medida da dor O Bert Hellinger fala sobre isso. Eu não sei se é dele, mas o Bert Hellinger fala é a assim. medida da dor é a medida E da é dor. perfeito. Não é isso. Às vezes um bichinho que você vai tocar nele ali e ele tá com dor, ele vai te responder com muitas Mordendo. mordendo-te, né? Então a gente não sabe o que está na pele do outro, né? Nunca. Para julgar, não cabe julgamento, mas cabe a gente saber o que está dentro da gente, né? E é isso. Eu sei que o que eu E é o posso. máximo que a gente consegue, né? O que que em mim está reverberando nisso? Já é o suficiente para você segurar a coisa e dizer, opa, pelo menos a minha contribuição para a confusão não vai ter, porque eu estou saindo fora. Vou Exatamente. cuidar da parte que me cabe. Se eu estou aqui, eu fiz. Então, eu estou tirando, Hum. né? Porque se você está numa comunicação, você realmente comunicou. Se você não está sabendo que comunicou, sai fora para não Exato. piorar, porque já está ruim.
né? Aí você falou aí sobre não ser pessoal, e aí eu me lembrei, eu acho que é um livro, acho que é as 4 leis toltecas, eu acho que é isso. Não sei se você já leu. E a primeira delas é exatamente, nada é pessoal, nada. Acho que a primeira delas é muito legal, são 4 leis, a gente fez um grupo de estudo na época da pandemia, né? Na Uniquant, Uhum. né? E aí, todo mundo preso em casa, vamos ler. Né? Vamos nos encontrar para ler. E aí, acho que é isso. As 4 leis toltecas. Estou quase certeza. É um livrinho bem fininho, super, ultra interessante. Né? E uma das coisas que eu trouxe para mim é exatamente isso. Nada é pessoal. É só o modo como a pessoa sente. Exato. Porque ninguém me define. Perfeito, Cristi. Como eu não defino ninguém. Sim. Ninguém define ninguém, né? Uhum. Porque se eu digo para mim que ninguém me define, é óbvio que eu também não defino ninguém. É só a Uhum. maneira como eu penso. Então tá lá, né? E aí ele coloca uma série de argumentos que é perfeito. Aliás, a própria frase já é fácil de você entender, né? Que é só o outro falando. Que é Sim, só a maneira como o outro entende. é Que algo. essa definição você valida ou não. Aí a gente volta com o que a gente está falando semana passada, sobre a questão da validação. Né? Você valida, é uma opção de você validar isso aí. Sim. E a partir do momento que você pega, ainda que seja um elogio do que o outro está fazendo para você, isso é falta em você. É você que não está conseguindo fazer isso, está fazendo uma relação que o outro precisa colocar para você. Uhum. E eu acho até, Gisele, que isso, dependendo do momento da vida, essa validação é algo que a gente nunca tem 100%. Porque se a gente tivesse, talvez a gente não tentasse nem se comunicar. Eu acho que parte de nós sempre vai ter um lado da criança. Né? Será que existe alguma técnica para curar definitivamente todas as dores de uma criança interna? Acho que não. Acho que você vai pegando algumas coisas, umas feridinhas, e sabe, como o inconsciente é muito dinâmico, né? Você puxa um, vem 500, Uhum. né? E sei lá. Então, eu não sei. Isso é uma área da psicologia que eu não domino muito, né? Mas eu acho assim que de um modo ou de outro mesmo, especialmente nas nossas relações mais pessoais, a gente procura assim essa validação. Mas entende, quando a gente entende que isso é só o modo como a outra pessoa pensa, fica mais fácil na hora que ela está dizendo que você é feia, Uhum. É, exato. Exatamente. sabe? Uhum. Que é só o modo como ela está vendo. Uhum. E se está batendo em você, opa, que parte de mim está sentindo isso? Uhum. Exato. Né? Exatamente. Qual é a parte de mim que é feia? Vou olhar para isso. Uhum. O que que Vou é olhar feio? para isso. O que que é feio? Né? E aí vem toda aquela coisa, né? O que é feio para o outro não é feio para mim. Essas noções, elas são extremamente pessoais. Uhum. Sim. Né? A gente o feio é ligado ao certo ou errado, e aí tem a ver com educação, tem a ver com cultura, Uhum. e É. uma porção de coisa. Sim. Chegamos aí no final do nosso encontro Que legal. rápido. Né? Minha querida, um beijo Ai, para você. ver, Né? bom te encontrar. Ah, Muito, muito bom. né, a gente também se confirmar, né? Porque esse movimento que você faz é um movimento que eu procuro fazer aqui também. Então, a gente, nessa confirmação, a gente vai se fortalecendo, né, nesse processo de procurar se comunicar melhor, de procurar, Sim. né, de procurar A gente tenta, um né? agente de paz, né? Eu acho que é isso. Eu quero muito ser uma agente de paz com consciência, validando tudo que eu sinto,
né? Porque às vezes a gente quer ser pais negando as coisas, né? Ah, não, eu não estou incomodada com isso. Ah, não, isso não me atinge, não me afeta. Não, não é verdade. A gente é afetada o tempo Sim, todo. claro. Mas é Não nessa, tem como. né? É nessa escolha de como que eu quero, como que eu posso ser um agente de paz nessa situação. E a comunicação é Fundamental. fundamental, né? Para a gente conseguir estabelecer. Então, minha palavra hoje, vou aproveitar essa que você trouxe. Paz. Que Maravilha. sejamos sempre agente de paz. Entendendo que há momentos que a gente não vai conseguir fazer isso. Uhum. Porque nós somos humanos em processo. Exato. Exatamente. Aliás, em busca dessa própria humanidade, É. né? No Uhum. sentido mais profundo dela. Então, tem momentos que não vai dar. E o que não deu, porque a gente não conseguia, e porque está além, depois a gente volta ali, vê o que foi. E se der para consertar, conserta. Se não der, deixa como está e vamos embora. A vida é assim. Né? Se a Exato. gente não conseguiu aprender nessa lição, a gente vai voltar a ela em algum momento da vida, a gente vai fazer por onde. Então, espera acontecer. Sim. Né? E se deu para aprender, aprendeu, né? Uhum. Exato. Né? Uhum. Então, querida, até a segunda. Bom, a gente se fala aí durante a semana toda. Ó, meu abraço para você, minha amiga. Você também, né? E Explodir, para as crianças de quatro patas. pode deixar. Um beijo a todos Beijo, aí. José. Beijo. Tchau. Tá.